Olá, boa noite. Começando mais um papo com vinho. E hoje eu vou ter uma convidada bem especial, que é a Vanessa Stephanie. Ela foi a primeira mulher enóloga do ano da Associação Brasileira de Enologia, ABE. Foi escolhida no ano de 2023. Eu tive o prazer de conhecer ela o ano passado na Avaliação Nacional de Vinhos. Eu já vi que ela entrou, eu vou convidar ela. Olá, Olá, boa Lilian. noite! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Eu tava mesmo te apresentando, assim, te agradeço, assim, ter aceito o convite. A gente se conheceu, assim, eu te vi, né? Te conheci lá na Avaliação Nacional de Vinhos ano passado. Fiquei muito feliz, com o reconhecimento que tu teve em 2023. Já aproveito para te parabenizar. A primeira Obrigada. mulher enóloga do ano da Associação Brasileira de Enologia. E eu quero começar por aqui te perguntando como é que foi para ti, para tua carreira como mulher, num setor que a gente sabe que por mais que as mulheres estejam, né, conquistando espaços, ainda tem muito a conquistar. Como é que foi para ti? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Lilian. É um prazer estar aqui. E realmente foi uma grande surpresa. Eu não esperava. Embora alguns colegas haviam comentado assim, eu vou votar em ti, né? E já havia um burburinho no setor de que como que não tinha tido nenhuma mulher ainda, né? E tal. Então existia essa possibilidade, Uhum. né? Mas assim, realmente foi inesperado e foi assim, eu me sinto muito honrada, né? Muito lisonjeada, porque ainda é 70, 80% masculino o setor dos enólogos, né? Então, existem mulheres, sempre existiram, né, Lilian? Desde a primeira turma formada aqui em Bento Gonçalves, já existiu uma mulher e 12 homens. Então, sempre existiu, porém em minoria, né? Então, eu ser a primeira, mesmo que tenha demorado, para mim é um motivo de muito orgulho. E eu fiquei impressionada, até conversando com o pessoal da BE também, houve assim um burburinho muito grande, teve muita gente me procurando para matérias, para entrevista, para live. Então, realmente, assim, como se as pessoas estivessem esperando por algo diferente, enfim, né? E para mim, pessoalmente, foi um marco, né? Então eu chamei assim do ápice da minha carreira profissional, ápice até o momento, né? E, porque, na verdade, eu comecei a graduação meio que experimentando. Então, Uhum. eu não posso dizer que eu sonhava em ser enóloga, que eu nasci no meio de uma vinícola, que isso não é verdade, né? Então eu nasci aqui em Bento Gonçalves, eu sou natural daqui, então obviamente eu morava perto da Cooperativa Aurora, eu via o movimento dos Uhum. caminhões, via o movimento na safra, mas só me despertou interesse mesmo quando eu estava para prestar vestibular, pelo fato de ter um curso aqui na cidade federal e com oportunidade de trabalho, eu vi como um dos caminhos, Uhum. né? Assim como eu tinha outros cursos em mente. E aí eu experimentei, né? Comecei a fazer a graduação, e aí, como é um curso muito técnico, então eu fiz só o superior, né? Porque aqui nós temos o nível técnico Uhum. e o nível superior. Fui direto para o superior e logo é interessante, assim como em qualquer área, a gente ter uma experiência mais prática, né? Então eu comecei a fazer estágio, né? E assim eu fui me descobrindo. Mas minha família não Uhum. era produtora, não tinha a Tu é a história, né? primeira do Isso, vinho da família. exato. Então, os meus irmãos fizeram direito, são advogados, daí eu sempre dizia, eles fizeram direito, eu fiz tortos, aquelas piadinhas, né? Mas, enfim, eu sempre fui trabalhar para outras vinícolas, né? Fui para o mercado de trabalho mesmo, e aos pouquinhos, né, fui
fui tendo participação no setor também, junto à Associação Brasileira de Enologia, então eu fui da diretoria em gestões anteriores, agora novamente eu fui da anterior e estou nessa também. Então isso facilitou também pelos colegas Uhum. estarem me conhecendo, saber o que eu estava fazendo, né? Porque essa eleição, ela é uma votação entre os pares, Uhum. né? Então, os colegas que elegem, né? Que legal tu falar da repercussão que deu, né, essa tua escolha, porque é representatividade, né? A gente abre mais portas para outras mulheres e mostra que é possível, né? E é tão legal, né? Quando tu tá Sim. sendo a representante, né? Abrindo esse caminho, como outras tantas mulheres abriram em outras profissões, né? Tu diz assim, desde a primeira turma tem uma mulher, mas a gente ter hoje esse título é algo que dá um Sim, peso, né, maior. com certeza. E até algumas meninas que estão estudando, Uhum, que eu acabei conhecendo, porque eu estou fazendo mestrado, uhum, né? Aqui no Instituto, aqui em Bento Gonçalves. E eu, em contato com outras meninas no corredor lá e tal, me falaram assim, sabe, eu me senti mais incentivada em continuar, sabe? Porque às vezes as oportunidades não acontecem como a gente uhum, gostaria. Então, eu também sempre preciso dizer que eu tive sorte de estar com pessoas que me deram grandes uhum, oportunidades. Tive a sorte de trabalhar com pessoas que são grandes nomes da enologia uhum. e trabalho até hoje, né? Então, eu acompanhei, eu vi que ontem tu fizeste uma live com o seu Bom, Adolfo Luna, né? uhum, Eu iniciei como estagiária e depois eu fui efetivada nessa unidade que ele era diretor em Garibaldi, a Casa Vinícola de Lantier. Eu não sei se ele lembra de mim, porque eu era a menina do laboratório. E eu acompanhei o período depois que ele se desligou e tal, uhum. né? E as mudanças que aconteceram, eu estava nesse período ali dessa transição. E então, eu me sinto privilegiada por ter estado vivenciado uma multinacional, depois uma vinícola familiar e agora estar já há mais de 17 anos na Vinícola Geiss, né, que é Uhum. outra proposta de empresa, de marca, de produtos. Então, realmente, as oportunidades foram surgindo e eu fui tentando aproveitar ao máximo, né? E como é que o vinho entrou na tua vida? Porque, claro, tu nasceu em Bento, né? Tu disse. E o vinho tá presente, né? O tempo todo, por mais que a tua família não trabalhasse diretamente, assim, mas como degustadora de vinho, isso sempre foi uma bebida que era comum, assim, na tua família? Tu já tinha desde cedo esse contato com o vinho? Sim, a minha família sempre consumiu, né? Então, meu Uhum, pai sempre foi um apreciador de vinhos e eu lembro sempre que ele contava que meu avô, de origem italiana, né, produzia seus vinhos em casa, no porão uhum, de casa. Eu não conheci meu avô, ele faleceu antes de eu nascer, mas sempre tinha isso, que aí meu pai dizia, o nono chamava todo mundo para ir ver o vinho, a água ferver, a água fria ferver, né? uhum. Que era, na verdade, o gás carbônico desprendendo da fermentação dentro de uma garrafa com água, né? Então, essas coisas. E meu pai consumia, né, em casa, e a gente tinha um contato, assim, um pouco de longe com as vinícolas, até que uma pessoa da minha família fazia um trabalho, que é a minha cunhada, de relações públicas para uma vinícola Uhum. também daqui de Bento. Então, na verdade, foi ela que me despertou essa vontade de estudar enologia, porque existia oportunidades de trabalho, né? Uhum. E o curso de enologia, tu disse, tem um técnico e tem um superior, né? E lá vocês aprendem do zero, assim, e saem já fazendo um vinho. É, então, a formação é viticultura e enologia, Uhum, né? Então, tem as cadeiras, as disciplinas, enfim, desde a parte de implantação do vinhedo, manejo, doenças, enfim, toda essa parte do vinhedo, das uvas, uhum, né? E na elaboração também. Inclusive, este campus do Instituto tem uma cantina, né? A cantina escola. Já bastante antiga, né? Mas na uhum. época que eu estudei, que isso já faz uns 20 anos, né? A gente tinha aulas práticas ali e tal. Então, a formação te permite trabalhar
desde o cultivo da uva. Mas eu sempre trabalhei na elaboração dentro da vinícola, né? Foi a área que tu decidiu. E como é Isso. que é pra ti tá nessa parte, né, do processo? Porque mesmo assim, Então, quem tá na elaboração tem um contato lá com o vinhedo, né? Mas como é que é pra sim. ti essa elaboração? Eu acompanho os vinhedos, né, Uhum. mais de longe, mas quando está se aproximando do período de colheita das uvas, que isso iniciou final de dezembro, ali, início de janeiro, a gente começa a fazer um acompanhamento da maturação das Uhum. uvas. Então, vai chegando as amostras dos vinhedos, nós temos separados por áreas, por Uhum. parcelas, e assim a gente vai acompanhando. Acidez, pH, né, para a equipe agronômica decidir qual é a ordem de colheita, né? Uhum. Então, ali que eu participo um pouquinho mais de estar analisando as uvas, acompanhando. E aí, então, quando a uva vem para a vinícola, né, chega no recebimento, aí é que inicia meu trabalho. Como eu falei, trabalhar numa grande empresa é muito Uhum. legal, só que geralmente tu tá encarregado de Uhum. uma etapa ou Do de, processo. de uma parte do processo. Quando tu estás numa empresa um pouco menor, que é o caso da Geice, né? Uhum. Eu consigo acompanhar e eu, de fato, participo em todas as etapas de elaboração desde a chegada da Uhum. uva. Então, a gente tem agora, a gente já está quase finalizando, né? Como a gente só elabora espumante, são uvas Uhum. precoces, Chardonnay e Pinot, a gente já está encerrando. Então, acompanha toda essa parte de elaboração, fermentação, depois todos os assemblagens, os Uhum. cortes, estabilização, e assim segue todo o ano com fermentação, com as tomadas de espuma. Então, até essa garrafa ser rotulada, eu estou ali envolvida. Então, isso é muito bom, porque a gente vê toda a mágica acontecer, né? E qual E seja. é a minha curiosidade, né? Porque tu tá falando da Gais, a gente fala de um dos melhores espumantes do Brasil, assim. E o que que tem por trás desse cuidado? Eu sei que é um cuidado grande que vocês têm nessa fabricação, né? Nessa produção. Que vocês cuidam muito na matéria-prima, cuidam muito na hora de processar, cuidam muito na vinificação, assim. Assim, Lilian, eu gosto de falar que tudo sempre é uma soma de fatores, né? Uhum. Seja para o sucesso ou seja para o fracasso, não vai ser de uma coisa só, né? Sempre é uma soma Uhum. de muitos fatores. E aí, o que que a gente tem? Então, uma preocupação muito grande, como tu falaste com a uva, com a matéria-prima. Não existe mágica. A gente precisa ter uva boa para ter Uhum. vinhos e vinhos bons, né? Então, esse é o princípio. Ter o menor impacto ambiental possível. A gente não é sustentável, a gente não é orgânico, mas a gente faz um uso consciente de todas Uhum. a- seja da água, seja do solo, seja, né? Então, essa consciência, né, enquanto processo, enquanto empresa, e existe todo um cuidado na elaboração, então, que são uma porção de etapas e detalhes, controle de temperatura, proteção com gás. Uhum. Então, é muitos detalhes que interferem. E o combustível de tudo isso, eu acho que é a paixão, é o Uhum. amor, né? Então, é fazer porque a gente acredita que, primeiro, está num terroir específico para isso, né? Então, a gente está num local que tem as características essenciais. Isso a gente comprova já há muitos anos, né? Ano após ano, essas características vão se confirmando. Esse ano, ainda informações preliminares, mas assim, esperamos uma grande safra. Nos surpreendeu já de antemão com a Coisa qualidade. boa. Isso. Então, assim, claro que assim, a gente está com alguns tanques finalizando a fermentação agora, a gente Uhum. fez degustação deles assim, pontual, no tanque e tal, né? Mas na semana que vem, então, eu, Carlos Selmário, né, a gente vai estar sentando, toda a equipe técnica, né, vai estar sentando e degustando, comparando, avaliando, então, um pouco mais, com mais atenção, né? Todos esses já prontos, mas a gente já verificou, assim, que a mim, pessoalmente, me surpreendeu, né? Uhum. O ano passado, a gente teve uma quebra de safra, né? Que foi geral. Esse ano, eu acho que está pontual, dependendo da região, tem maior produção ou menor, mas o que está
realmente está surpreendendo é a qualidade, independente da quantidade, né? Então, as etapas vão acontecendo e assim, é uma grande elaboração, por isso que a gente diz assim que é uma arte, né? Porque são muitos elementos que vão juntos, né, orquestrando, né? E também nós temos a questão da DO, Pois é, né? Que é da eu ia te pedir para região. tu explicar o que é a DO, né, para quem não conhece, o que ela significa para Pinto Bandeira, assim, e o que ela significa para o espumante brasileiro, porque é uma DO bem específica, não existe no mundo, né, uma DO desse tipo. É, é muito semelhante ao que se tem na Uhum. Champagne. Então, assim, é a primeira denominação de origem para espumantes do Novo Mundo. Então, a Novo gente Mundo. fala América do Sul, né? Então, tem Cava, tem na Champagne, Uhum. tem Chacorta na Itália, né? Então, tem várias denominações de espumantes. E ter a primeira em Pinto Bandeira é uma conquista do Brasil, é uma conquista muito grande da região. Isso é a certificação, né, de que sim, nós temos grandes espumantes, né, e que críticos do mundo inteiro de vinhos já vêm falando há bastante tempo, né, principalmente do espumante da Serra Gaúcha. Uhum. Mas é muito bom a gente ter essa referência agora com o Pinto Bandeira, embora em outras regiões se façam grandes produtos também, Uhum. né? E para Pinto Bandeira foi fantástico. Tem uma piada interna, né, que é o seguinte, que foi feito o pórtico de Pinto Bandeira recentemente, e assim, foi feito, não sei se tu já viu alguma foto, se tu já esteves ali. Pórtico não. Eu já fui só até a Gás, eu não fui até onde tem o pórtico de Pinto Tá, Bandeira. é em Pinto Cidade, assim, Na né? cidade, sim. No centro. Então foi um trabalho junto a uma ou duas escolas, não sei, ali do município Uhum. mesmo, foi inspiração de crianças que fizeram desenhos, então foi assim, um trabalho da comunidade, muito legal. E aí é uma garrafa, né, e uma taça, como se essa garrafa estivesse servindo a taça. Uhum. Eu amei, eu achei que ficou muito lindo, todo em ferro, né? E agora esse ferro tá oxidando, ela tá um tom de laranja, assim, eu acho que tá muito bonito o pórtico. E aí ficou, a piada interna é o seguinte, porque é uma região que produz pêssegos, né? Uma grande Uhum. região produtora de pêssegos, ameixa, né? E aí então a gente brinca assim que os colonos, a vida toda produzindo pêssegos, e aí surgiu a DO recentemente, agora é só espumante. Então ficar com dor de cotovelo. Mas aí foi feito um pêssegozinho ali também no pórtico para agradar todo mundo. O vinho veio e abocanhou o espaço dele. Isso. Porque é Mas uma assim, vitória para a cidade, isso. né? Então É um tem reconhecimento que a região toda comemorou, mas especialmente Pinto Bandeira, que já pertenceu a Bento Gonçalves, né, no passado. É um isso. município muito jovem, né? E assim, é importante ressaltar que foi um trabalho de muitas mãos, né? Então, muitas pessoas se dedicaram bastante. Então, pessoas que integram as vinícolas locais ali, né? Hoje estamos em 5 vinícolas, né? Partiu de 4. E mais a Universidade de Caxias do Sul, a Embrapa, Uhum. o Veinho aqui de Bento Gonçalves, Sebrae, enfim, várias entidades que contribuem com isso, né? Para que acontecesse, porque demorou, né? Não é um processo simples. E aí tem toda uma questão de conselho regulador, que a gente faz degustação do conselho para aprovar esses vinhos quando vão para o mercado. Então tem uma série de burocracias, né? E aí tem a Juliana Rossato, que é a Uhum. secretária, vem fazendo um trabalho assim, ó, fenomenal. Ela é uma querida, ela Maravilhoso. é minha colega lá no mestrado, também enóloga. Gosto Então muito. ela tem conteúdo, né? E ela tá fazendo um trabalho muito legal. E quais são as uvas permitidas na DO? Então, é Chardonnay e Pinot Noir e a uva Riesling até 20 ou 25, agora eu fiquei em Uhum. dúvida. Mas é 20 ou 25% apenas, Uhum. né? Mas se não e método tradicional, no mínimo 12 meses Uhum. de autólise. Então, são 65 quilômetros que foram mapeados ali, né? E integra uma parte do município de Bento Gonçalves, uma parte de Farroupilha e a maior parte de Pinto Bandeira.
E como é que é o solo ali de Pinto Bandeira? E que características esse solo remete a esse vinho, a essa uva? Então, é um solo Uhum. basáltico, né? Muito antigo já, em decomposição. Então, é como se fosse uma pedra, e aí você bate assim, ela se Uhum. quebra facilmente. Tem algumas partes um pouco mais argiloso, um pouco menos, mas esse solo permite que as raízes se infiltrem, e isso em períodos de muita chuva ajuda na drenagem do Uhum. solo, e em períodos de seca também auxilia para que essas raízes busquem essa água, né? Busquem mais profundamente. O que a gente encontra em alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas uma certa característica de mineralidade por conta dessa rocha, né? Embora Uhum. ela seja de decomposição, é, é um clima que com as noites mais frias, então nós temos uma amplitude térmica de modo geral, fazendo com que a gente tenha uma boa maturação fenólica, mas que a gente percebe, principalmente na Chardonnay, Uhum. ela já está madura, a casca já está fina, já está transparente, a baga está translúcida, a semente já está levemente marrom. Ou seja, eu tô com as características que eu preciso para um base espumante, isso quer dizer 16 babo, 17,5, 18 brix, porque eu só preciso de 10,5 de álcool para um base Uhum. espumante, né? E então a uva ela está com características que está madura, porém ela preserva a acidez, ela tem um açúcar moderado. Então, eu acho que é esse ponto de maturação e que com isso a gente consegue ter uma sanidade dessa uva Uhum. também, né? Algumas vinícolas ali também elaboram vinhos, porque nós temos a IP, que é a indicação de Uhum. procedência, e aí pode ser vinhos, né? Uhum. Então, a região também permite estar cultivando uma uva, deixar essa uva um pouco mais para ter uma maturação um pouco maior, né? Mas acho que principalmente é uma fruta delicada, Uhum. frutas de polpa branca, né, que a gente encontra mais. Também a gente precisa dizer que cada vinícola tem as suas particularidades, cada marca já tem as suas características, né? E cada um vai ter variações, né? Mas de modo geral é isso, aromas Uhum. elegantes, finos, com esse toque de fruta e uma acidez presente, né? Que é o que é super interessante para o espumante brasileiro, né? Exatamente. E a gente percebe, né? É uma região quanto à acidez, a gente encontra muito, que é o que vai, né, classificar e parte, né, do espumante de muita qualidade, né? E ao mesmo tempo ter esse monte de fruta e desses aromas delicados, né? Esse é o estilo que vocês procuram na hora de fazer um vinho. Isso. Uhum. E então, bem, eu tô com um espumante Ah, rosé aqui, né? esse Assim, que tu ó, elaborou também. é que eu participo, né? Aham. Que aí na Da equipe, né? equipe, aham. E ontem vocês comentavam, né, que nós precisamos consumir mais. Sim, Então, eu tô fazendo a minha a tua parte. parte. Eu tô consumindo aqui meu espumante tranquilamente em casa. Qual é o teu E estilo de vinhos, assim, espumantes que tu, como, né, pessoa CPF, prefere? eu gosto muito de espumantes natura, Uhum, sabute mais secos, né? Então eu acho que eles são mais versáteis, mas assim, eu bebo de tudo um pouco. Eu uhum, acho que tem ocasião para tudo, né? Então eu gosto muito também de linkar com a gastronomia, né? uhum, Eu acho que a gente ter uma comidinha para acompanhar, acho que os dois se somam, né? uhum. Eu participo de duas confrarias. E aí eu acho que isso que é legal, que vem surgindo, principalmente aqui na região aqui da Serra, Uhum, houve vários grupos, principalmente de mulheres, que foram surgindo. E aí acho que isso é uhum. fundamental para voltar ao que eu toquei no assunto, para a gente Aham, aumentar esse sim. consumo, né? Para a gente desmistificar esse mundo do vinho. E aí até fiz questão aqui de pegar uma taça, né? Que essa taça eu acho que ela é super versátil, né? A taça eu tô com a Ela mesma, ó. É a da BE. é a da BE, Ó, a ó. A minha. taça é a mesma, só que o meu é água.
E eu acho que é isso, eu não tenho a taça ideal, não é esse motivo, né? E então vamos consumir o vinho, vamos consumir o espumante, que é isso que a gente precisa. E voltando ao que tu me perguntasse, então eu acabo consumindo mais espumantes, né? Mas eu acho que tem ocasião para tudo e é tão bom ter essa Uhum. variedade de opções, né? Eu queria que tu me dissesse como é que tu vê o mercado do vinho, assim, hoje com relação ao consumo. Tu falava agora de aumentar o consumo, mas em fazer produtos que agradem ao paladar. A gente entende às vezes que o brasileiro tende a ter um paladar mais pro doce, às vezes as coisas mais secas são mais complexas, assim, das pessoas degustarem, né? Eu já, né, dou cursos de degustação, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de sentir os aromas. Como é que é pensar num vinho, entender o mercado a partir dessas particularidades, assim? Eu lembro que há alguns anos atrás, o consumo de espumante mais seco, por exemplo, Natur, o Extra Brut, era muito menor, né? Uhum, Eu lembro que o carro-chefe da vinícola é o Carregais, né? Nós uhum, temos o Carregais e Brut. Eu lembro que há uns 15 anos atrás era 30% Natur, 70% Brut, né? uhum. E com o passar dos anos foi equilibrando e tem épocas que até é mais Natur do que Brut, 60, Olha. 40. Então, eu acho que o consumo do vinho brasileiro aumentou muito, acho que a pandemia contribuiu para isso, né? E a porta de entrada são os doces, Uhum. né? Sim. Então, as pessoas acabam começando, então, como que aquele consumidor que está acostumado com cerveja ou muitos drinks, né? Uhum. Eu deixo de consumir um drink, a maioria das pessoas acaba começando com os demi-secs, com os moscatéis, ou, né? E Uhum. vai evoluindo. Então, eu acho que a gente sempre vai ter que ter de tudo um pouco, né? Para Uhum. estar, mas cada vez mais esse consumidor vai estar evoluindo e vai estar indo para os mais secos, né? Uhum. Então o paladar vai se acostumando, né? E a gente vai querendo ter um pouquinho mais de complexidade e menos açúcar, né? Então, mas o caminho é esse. E eu acho que essas novas gerações que estão vindo, que já vêm com uma ideia de menos açúcar, talvez Uhum. até mais álcool, né? Vem já então, acho que tem muito mercado ainda para explorar. E eu Uhum. acho que o caminho vai ser esses mais leves, Uhum. talvez, com uma acidez mais refrescante, menos álcool, menos açúcar, aquele produto fácil de beber e que as pessoas vão se acostumar muito mais fácil, né? Do que um tinto carregado de taninos. Tu vai consumir esse tinto, mas em menor quantidade, né? Que é o sucesso do espumante brasileiro. Ontem a gente falava que o Lona, né, lembrou, disse como é diferente a proporção importados versus brasileiros nos tintos e nos brancos e com relação aos espumantes, né? Que a gente tem um case de sucesso, toda uma campanha que se fez, né, um tempo atrás, mas também o brasileiro entendeu essa refrescância, né, do espumante. Não, e é muito interessante porque, assim, há bem pouco tempo atrás, o consumo do espumante era muito associado a comemorações Uhum. e a festas de final de ano. Então, assim, eu não vou abrir uma garrafa aqui só para eu tomar uma taça, como eu estou Sim. fazendo agora. Não, eu vou abrir. Eu vou abrir o espumante que eu gosto, né? Então, mudou muito o consumo também. O espumante passou a ser. Porque se claro que eu sou suspeita, mas ele é muito despretensioso e Uhum. ele é muito fácil de harmonizar, né? A gente vê ele harmonizando muito facilmente durante toda a refeição, né? Então, na dúvida, vai de espumante. E tu sabe que é engraçado? A gente olha às vezes a grama do vizinho, a gente acha que é melhor, né? A gente olha muito pra champanhe, né? Quando a gente. Às vezes até as pessoas que não são, né, do meio, assim, falam muito, chamam o espumante de champanhe, às vezes faz essa confusão. Eu tive uma vez, eu fiquei 15 dias na Champanhe, e lá eles têm uma inveja nossa, no Grand Cru. Eu conversei com um produtor de Grand Cru em Verzy, e ele disse assim: olha, ele administra a vinícola da família, da mulher dele. E ele diz assim que a cartela de clientes do sogro
estava envelhecendo e estava morrendo. E lá o champanhe que eles vendem, esse Grand Cru, é mais para pessoas para celebrar casamentos, batizados, noivados. E ele vinha muito para o Brasil na época, porque ele queria muito exportar aqui para o Brasil. E ele disse: eu chego lá e vocês têm taças na piscina. Eu queria que o meu champanhe fosse aberto em piscinas, na praia. Ele é muito ao Rio naquela época. E ele disse assim: eu vejo as pessoas bebendo espumante na praia, né? E eu disse: que engraçado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente acha que às vezes, o champanhe brasileiro... Agora já não tá mais tanto nisso, né? Mas na época que eu fui, foi até engraçado ouvir disso dele, porque ele queria ser nosso. Vê, Com né? essa leveza, né? E claro, o champanhe, né? E um Grand Cru, ele é muito mais complexo, era gastronômico, assim, né? E ele disse: às vezes eu queria ter essa bebida que vocês têm, assim, de poder beber a qualquer momento. A gente tem esse prazer, né? De desmistificar um pouco, claro, talvez era isso que ele queria, né? Isso. Mas tem que ver se caberia no bolso, né? Mas a gente tem, eu já participei tu já deve ter visto também participado do aquele concurso que tem do espumante, né? Sim. E Concurso que a gente... brasileiro do espumante. Isso, concurso brasileiro do espumante. Eu já fui uma das juradas. E a gente vê de tudo, né? Dos mais complexos aos mais leves. E é de uma beleza, assim, ver tantos produtos com tantas características, com tantos estilos diferentes num país só. Exatamente. E assim, esse ano é ano de concurso do espumante, né? Porque a ABE intercala o espumante e o Wine Challenge, que é o concurso internacional de vinhos, então, né? E eu lembro que não no ano passado, em 2023, deixa eu ver, foi 2023, isso, que teve o concurso do espumante. Os números depois a gente avaliou e realmente haviam muito mais amostras secas, de encontro ao que nós falávamos antes, haviam muito mais amostras Natura, Extra Brut, havia crescido muito o número de amostras mais secas, ou seja, as vinícolas estão produzindo mais porque existe procura, porque estão vendendo produtos mais secos, né? Então, como se o consumidor do espumante está evoluindo, né? E sim, a gente vê aqueles rosados de várias tonalidades, de várias intensidades, né? Isso é muito legal. E geralmente saem grandes medalhas de ouro para moscatéis também, né? Eu participei recentemente, agora em novembro, de um concurso no Chile e haviam muitos expoentes brasileiros e era muito legal. E como é que é a receptividade deles lá com os nossos espumantes? Assim, o chileno quer fazer um espumante tão bom quanto os brasileiros. Então, eles vêm elaborando. Tem Mas produtos eles não muito bons. têm tanta acidez, né? Isso. E então, assim, tem produtos bons, mas acho que a maioria ainda falta. Falta bastante, falta polir, né? E assim, eles identificam nitidamente, nós também identificamos quando é um brasileiro. E moscatéis eles também não têm, né? Então, o demi-sec de Moscato também se destacou bastante. E os moscatéis, até teve uma grande medalha de ouro para um moscatel. E isso é bom, né? Porque é a bandeira do Brasil que está aí e é espumante. Né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Uma coisa que eu queria falar contigo, que eu já conversei com outros enólogos, assim, para entender como é que vocês veem essas tecnologias, assim, o vinho mais tecnológico, que a gente vai ter ânforas, vai ter aquele ovo, né? Volta e meia a gente vê surgir uma novidade, assim, percebe-se que o público procura, às vezes, uma coisa diferente, assim, como é que é para vocês enólogos fazer esses testes e ir atrás de coisas diferentes, assim? A gente tem que estar acompanhando, né? Então, acho que alguns restaurantes, alguns sommeliers, né? Eles vão sugerindo alguns produtos e, de fato, às vezes acontece, às vezes são modas passageiras. Mas um exemplo que eu vivenciei lá, que eu vivo lá na vinícola, é o espumante laranja. Então,
lembro já, uns anos atrás, quando algumas empresas estavam elaborando, comentando vinho, espumante e tal. E aí, então, o comercial, né, o Rodrigo Gais, vamos fazer um espumante de laranja. Bem, então a gente começou, é um processo completamente Uhum. diferente do que a gente faz com os outros, porque outro ponto importante para a DO é a prensagem da uva inteira, Uhum. né? A gente já fazia há bastante tempo. E no caso do laranja, a gente vai ter o quê? A presença da casca e das sementes durante a Uhum. fermentação e durante o tempo de maceração antes e após essa fermentação. Então, isso mudava bastante a característica para nós. Então, a gente começou meio que experimentando, fazendo um lote pequeno. Uhum. E esse produto, dali 2 anos, foi para o mercado, teve uma boa aceitação. Aí nós já tínhamos um segundo lote, que foi na sequência, e terminou. E aí a gente achou, ué, Uhum. né? E aí o pessoal tava pedindo e queria e faltou, e aí a gente, né, tava com outros lotes, tava na dúvida se ia produzir ou não. Então, o consumidor gosta desses produtos diferentes, né? E aí então veio o Surli também, que a gente já Sim. tinha ideia de produzir. Então, a Gai se mantém uma linha mais tradicional mesmo, mais clássica, né? Mas com alguns produtos diferentes. Eu acho que é Uhum. uma forma de acompanhar o mercado e tu dá para o teu consumidor outras oportunidades de sabores e aromas. Eu Uhum. acho que isso é enriquecedor, né? Talvez não vai ser o produto que a pessoa vai consumir sempre, Uhum. mas é algo diferente com os amigos, né? E tal. Eu acho que são. Eu vejo com bons olhos esses produtos Uhum. diferentes, desde que bem elaborados, né? Então eu sou da vertente de usar SO2, eu acho que ele é um grande amigo nosso, Uhum. bem dosado, bem equilibrado, né? Pode-se utilizar levedura indígena ou Uhum. não. Eu gosto um pouquinho dessa parte também, das leveduras, buscando uma identidade maior, talvez um terroir. Mas, enfim, eu acho que esses produtos às vezes não vão pagar as contas, Uhum. né? Mas eles Mas vão eles dão um compor charme, né, também, isso. porque às vezes tu vai pegar um consumidor que tá pela novidade, às vezes nem é um tão, assim, apreciador, aprecia o vinho, mas tá pelas coisas mais excêntricas, e tu pega ele, assim, naquele produto, né? Isso. Uma coisa que eu acho legal também da Geiss, que eu queria que tu falasse se tu tivesse, né, as informações, que é o trabalho que vocês fazem, assim, diferente nos vinhedos, por exemplo, no inverno, que vocês fazem aqueles aquecimentos, assim, com Fogueiras. as fogueiras, né, para evitar a geada É. negra. E foi vocês que fizeram também com canhão, assim, nas Sim, nuvens, aí é para o para o granizo, um canhão granizo. granizo. Isso. Bem, então, voltando àquilo que nós tínhamos falado, que a gente precisa ter uvas boas, Uhum. né? Desde 2015, todos os anos, a gente teve incidência de geada tardia. Uhum. Né? Então, em função do aquecimento global, de modo geral, a gente acaba tendo um calor, né, na época do inverno, inicia a brotação e depois a gente tem esse frio em setembro. Então, a gente começou a buscar, a Vinícola começou a buscar ferramentas para isso, né? As fogueiras, elas funcionam em algumas áreas. Uhum. Em outras áreas, é passado uma máquina, que é uma TPC, que é um Thermal Pest Control. Então, Uhum. ela era utilizada para outra finalidade, mas é utilizada ali também, um controle de pestes, né, Uhum. com calor. E ela é usada ali para subir a temperatura de modo geral ali daquela área. Uma área não muito grande também, que se consegue. Em outra área agora foi instalado um outro equipamento super inovador também, que esse ano, 2024, agora 24 para Uhum. 25, foi o primeiro ano de utilização dele, que ele joga um vento um pouco quente, assim, é como se fosse um grande catavento. Uhum. Na verdade, ele impede a formação da geada ali naquela área ali. Uhum. Então, na verdade, é um arsenal de guerra. Para manter as uvas E as intactas. E as noites das fogueiras, assim, ó, os meninos, Não dói. assim, realmente. Então, eles ficam com termômetros espalhados, acompanhando, baixou 1, 2, 3 graus, começa. Então, é muito trabalhoso, mas a gente vem obtendo bons resultados com isso. Porque isso Então, ele vai interferir um trabalho de um ano inteiro de vocês, né? isso.
Então, depois de 2015, que foi o ano que teve uma geada muito forte, claro que houve essa geada negra que é quando congela, né? Assim, simplificando, congela a seiva dentro da planta, né? Então não tinha muito o que fazer, mas a gente teve uma grande perda naquele ano, a safra de 2016. E aí ali o pessoal começou a buscar alternativas, né? Então a gente precisa ainda fazer isso, né? E de acordo com a região, com a parcela do vinhedo, se aplica uma técnica diferente, né? A Pinot Noir, isso acaba acontecendo mais com a Chardonnay, que é a uva que acaba brotando um pouquinho antes. E a Pinot acaba ficando um pouquinho mais protegida, geralmente. Então, nas áreas que tem tido maior incidência de geada, a vinícola também já está fazendo a troca, né, dessas plantas e substituindo por Chardonnay nessas áreas mais difíceis de controlar. Então, né, nada Tirando a como um ano após Chardonnay o de onde é mais difícil e deixando a Pinot. isso. Então, nada como um ano após o outro para a gente, né, ir aprendendo aí o pessoal Sim, porque não como é um lidar. frio igual, geral, em todo o vinhedo. São pontos de Depende. mais gelo. Isso, depende da posição. E o canhão antigranizo é um equipamento muito bom, que também ele já começou a nos salvar desde outubro do ano retrasado. Porque no período do verão a gente tem, né, começa aí, na verdade, em outubro, novembro, muita incidência de granizo aqui na região. E aí esse canhão ele é monitorado por satélite e tem uma empresa que fica 24 horas acompanhando isso. Então ele automaticamente liga. Começa a formação ali próxima, ele já começa a acionar. Então a cada 7 segundos sai um jato, é um tiro hipersônico, assim, é de som. E ele vai lá na nuvem e dissipa, né, e desmancha. Ontem mesmo a gente teve um temporal ali no final da tarde. Foi Sim, né? muita chuva limpa de bandeira. Aqui em Bento Gonçalves, não choveu, acho que nem metade do que choveu lá. Foi muita chuva e o canhão acionado direto. A gente já colheu as nossas uvas, mas certamente teria muita pedra se não tivesse o canhão. E ele teria uma proteção, assim, seria de um raio de 500 metros, tá? Então, 1 quilômetro quadrado. Mas a gente vê que ele pega mais. E algumas propriedades de frutas ali da região também acabaram comprando. É um investimento alto, é um investimento bem alto, mas compensa e tem nos ajudado muito. Bom, exatamente, ainda mais com a preocupação de ter espumantes de alta qualidade, né? Então é algo que vai impactar, né? Se tiver qualquer perda dessa ao longo do processo, né? Sim, não, é fundamental. Então, existe toda essa preocupação e ela é super O necessária, né? consumidor Porque não faz nem ideia, né? Desse arsenal de guerra disponível ao longo dos 12 sim, meses. realmente. E Quando abre uma garrafa, assim, foi de uma colheita. de todo o trabalho, de quantas pessoas envolvidas ali, né? Sabe que por ser o método tradicional também, a gente, nas visitas turísticas, o pessoal às vezes pergunta, né? Então, a gente comenta que no mínimo 15 vezes uma garrafa passa na mão de alguém, passa na mão das pessoas lá. Então, ainda é um trabalho bastante manual, a gente faz a remoagem em pupitres, né? Então, tudo isso, então, além de toda essa parte da uva, tem toda a parte de dentro da elaboração, né? E é uma cadeia grande, né, do vinho, assim, toda essa região ali da Serra, muitas famílias envolvidas, né? Também. E desde a colheita, né? A Gais é 100%, né, dos vinhedos próprios, mas tem muitas vinícolas que compram de famílias, né, que só produzem a uva. Isso. E, e é assim, quando a gente começa a entender um pouco mais, né? Por isso que é interessante quando a gente vai para uma região e a gente conhece uma vinícola, não tem como a gente ver depois essa marca, ver esses produtos e não ter um carinho, né? Porque a gente foi lá na origem, a gente entendeu. E aí, quando a gente fala, eu acho que é importante, assim, pensar, que nem eu falei, o grande combustível é o amor, né? É a paixão. E aí eu acho que quem traz muito isso é o seu Mário, né? Então o seu Mário veio, ele desbravou essa região, ele foi super Ele é um visionário. chileno, né, que veio para cá há quantos anos, Vanessa?
Ele veio em 76 e a fundação da vinícola está como 79. Uhum. Então, realmente, assim, a vinícola, ele foi transformando a região, Uhum. né? Sim, ele é o Então, ele grande trouxe responsável. a cultura da espaldeira, o sistema de condução espaldeira na Chardonnay, então uma porção de coisas, mas principalmente porque ele tem esse amor pelo que ele Uhum. faz, pelo que ele acredita, né? Então trazer também esses valores enquanto família. Então a vinícola conta com muitos colaboradores e alguns moram em casas da Uhum. vinícola, sabe? Então, quando tu entende a filosofia, tu não tá ali só porque tu tá, mas tu entende os propósitos, né? Acho que tudo isso contribui, né? Sim. É, é um mundo, assim, para mim, muito de carinho, assim, de cuidado. Eu vejo vocês, assim, a preocupação com a terra é grande, assim, de todo o setor, né? E esse envolvimento das famílias, o quanto isso interfere economicamente, socialmente na região, é bonito, assim, de ver, né, esse trabalho que vocês fazem. Te agradeço demais, assim, te parabenizo mais uma vez por esse trabalho e ver, assim, o quanto que isso... Teu olho brilha quando tu fala, né? Da alegria que tu tem de estar lá quando tu escolheu o teu vestibular, que tu não fazia nem ideia, né? Tu escolheu o teu Sim. curso e hoje chegou, né? Tudo isso, assim, quando tu olha para trás, deve É, dar uma satisfação. esse ano agora, a safra 2025 é a minha 22ª safra, 22ª safra, e na Gaice é a 17ª, Olha né? só. E cada ano é único pelas características das uvas, por como a safra se desenrola, né? As perspectivas e depois se concretiza ou não, ou, né? Enfim. E, e é muito legal ver tudo isso, sabe? E o fato de eu estar envolvida também na ABE, a Associação Brasileira de Uhum, Enologia, todos os eventos. A ABE é uma entidade muito forte, que é muito além de ser uma entidade de enólogos, né? Existe todo uhum, um trabalho que as vinícolas se beneficiam, o setor, o vinho, de modo geral, se beneficia, né? Bom, tu esteves já nos eventos aqui, uhum. recentemente na avaliação também, né? Sim. E, e Ana, há mais de 30 anos fazendo um evento que é único, Uhum, no né? mundo, É uma né? entidade muito respeitada, mas porque trabalha duro, né? E isso é muito importante. Essas pessoas que estão envolvidas, porque também os enólogos estão lá pensando na vinícola e vai lá fazer o seu trabalho voluntário lá na associação, né? Assim como em outras áreas. Mas eu acho que a gente precisa disso para que todo mundo se beneficie um pouco, né? Eu entrevistei o Mário esses dias, né? Ele falava do trabalho que tem de qualificação dos enólogos e da Também. preocupação de melhorar essa produção, essa cadeia, né, inteira, assim, de que qualificando o enólogo eu estou levando mais qualidade para as vinícolas. Exatamente. E isso a gente verificou, a gente verifica na taça, Uhum. né? Agora, tá? Há muito tempo. Então, ou seja, o uso de tecnologias no campo, que era o que a gente falava, o uso de tecnologias na Uhum. vinícola, essa tecnologia, junto com o conhecimento, né, Uhum. da coisa acontecer, as novas regiões que a gente vê, eu acho Exato. incrível, né? Eu acho que se esses profissionais não estivessem buscando, estudando, testando, né? Olha o que Uhum. o país vem se transformando e a gente tem muito ainda a Sim, explorar. tem potencial, né? A gente Tem falava ontem potencial. com Lona, o brasileiro bebe 2 litros, né, por ano, em média, né, cada brasileiro. E tem um mundo aí para explorar, porque se a gente for comparar com outros países que já estão aí em 30, 40 litros por ano, né? Tem muito para explorar, para produzir Uhum. e principalmente para consumir, Sim. né? Queria te agradecer mais uma vez, assim, é sempre muito gratificante conversar com vocês, assim, e entender um pouquinho mais cada vez, cada... Eu conversei com a Gabriela lá da Guatambu, né, com o Mário, com o Lona, contigo, e a gente vai, assim, fazendo uma colcha de retalhos, assim, dessa produção brasileira, né, dessa produção gaúcha, né, o Mário também dá pra dizer que é brasileira, que ele faz também no Sudeste, Isso.
E como é bonito, assim, ver esse trabalho de vocês. E entender melhor o que a gente está vendo na taça, né? Desse trabalho que vocês fazem aí nos bastidores. E eu queria te agradecer demais, demais, assim, a aceitar, assim, prontamente ao convite de estar aqui Imagina, comigo hoje. fico à disposição para o que precisar. E eu que agradeço o convite e eu quero te parabenizar pelo trabalho que tu faz, né? A gente precisa muito das pessoas falando, comentando, né? E é assim que vai despertando, vai plantando as sementinhas ali para... Porque é uma Sim, cultura, mudança de hábito, mudança de cultura não é fácil, né? não. Então desse trabalho formiguinha aí que a gente precisa. Plantando todo dia aqui. Estamos juntos. Obrigada, Vanessa. Uma boa Obrigada, noite Lilian. para ti, um bom trabalho. Até a Igualmente. próxima. Saúde. Brindar pessoalmente. Isso. Um beijão. Beijo, Tchau. tchau. Obrigada para quem acompanhou aqui. Eu vou deixar essa live salva no meu feed. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui na live com a gente.